Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto. E ali pôs-se em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, no evangelho de hoje vimos Jesus visitando a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, estava de cama. Eles avisam a Jesus que a sogra de Pedro está doente. O evangelho diz que Jesus foi, tocou-a e ela ficou curada da sua febre e pôs-se a servi-los. A febre, literalmente, era uma febre, claro. Existe duas maneiras de você interpretar o texto bíblico. A interpretação literal e a interpretação plena. Essas duas interpretações se completam no sentido do evangelho. Na interpretação literal, de fato, literalmente, a sogra de Pedro estava com febre e Jesus cura a febre da sogra de Pedro e ela passa a servi-los, ou seja, ela passa a preparar as coisas para que eles comessem, para que eles se lavassem os pés, para que tomassem uma água e assim por diante. Isso é o que aconteceu no tempo, na história, de maneira literal. Mas esse fato literal histórico da cura da sogra de Pedro, no tempo, na história, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele momento, Jesus curou a sogra de Pedro que de fato estava com febre. Com isso, Jesus quer nos mostrar um caminho de salvação. Quando a gente lê o evangelho, a gente diz palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um caminho de salvação. E aí a gente faz a interpretação plena desse fato literal que aconteceu. Olhando para a sogra de Pedro que estava com febre, a gente precisa pensar o que significa essa febre, espiritualmente falando. É o pecado. É o pecado que nos queima por dentro. É o pecado que antecipa o fogo do inferno. A febre é um calor interno. É um calor interno. O pecado é uma brasa do inferno na alma. Esse é o significado da febre. É como se fosse uma antecipação do inferno. É como se a palavra dissesse: a sogra de Pedro caminhava para o inferno a passos largos até aquele momento. Quando Jesus entrou na casa dela e a tocou, e ela ficou curada, e então passou a servi-la. Essa história da sogra de Pedro se repetiu quantas e quantas vezes ao longo da história do cristianismo.
Se repetiu com Santo Agostinho de Hipona, que era maniqueu, que era pagão, mas que em certo momento foi tocado por Jesus. E a febre do pecado que queimava no coração de Agostinho, que o levava para o inferno, foi curada ao ser tocado pela palavra de Jesus pregada por Santo Ambrósio, bispo de Milão. E Santo Agostinho então passou a fazer o que a sogra de Pedro fez, passou a servir a Jesus. Essa história se repetiu na vida de São Francisco de Assis, que era um jovem vaidoso, que queria ser cavaleiro, que queria ter fama, queria ter sucesso, queria ter nobreza. E existia duas maneiras de você ser nobre naquela época: ou você nascia nobre, de sangue azul, ou você conquistava essa nobreza pelas armas, sendo cavaleiro. São Francisco, que era plebeu, não tinha sangue azul, não era nobre, não era da nobreza, desejava então conquistar pelas armas a nobreza. E foi empreender uma aventura na guerra entre Assis e Perúdia. O que São Francisco, naquela época, ainda Francesco, antes de ser santo, o que ele não fez nessa guerra? Será que ele matou muitos homens? Será que ele prejudicou muitas pessoas? Não se sabe o que ele fez, mas se sabe que ele vivia uma vida vazia, uma vida dada ao deleite da carne. Até que, preso em Perúdia, na prisão, um homem lendo o evangelho para ele, leu para ele aquela história, aquela passagem do jovem rico, em que Jesus disse: se queres ser fiel, se queres ser santo, se queres o céu, vai, vende tudo aos pobres, depois vem e segue. Aquela palavra impactou Francisco. Ali ele foi tocado por Jesus, como aqui foi tocada a sogra de Pedro, e nunca mais a vida de Francisco foi a mesma. Essa palavra se repetiu na vida de Santo Inácio de Loyola, que era militar também, e que era um homem de armas, e que vivia só para as glórias desse mundo, só para as conquistas desse mundo, até que numa batalha recebeu um ferimento grave provocado por uma bala de canhão na perna, que deixou sua perna defeituosa, e ele perdeu o sentido da vida e ficou de cama, convalescendo, meio que aleijado, com a perna defeituosa, manco pro resto da vida. E ali, deitado na cama, o tempo não passava. Ele pediu que lhe trouxessem livros para que ele lesse, para que o tempo passasse. E levaram para ele ler a vida dos santos, a Catena Áurea. Levaram para ele ler a legenda, esse Catena Áurea é de São Tomás de Aquino. Levaram para que ele lesse a Legenda Áurea, a vida dos santos. E ali, lendo a Legenda Áurea, Santo Inácio compreendeu que Jesus o chamava a viver uma experiência com ele, como chamava aqueles santos, todos cujas vidas ele lia aqui nesse livro, a Legenda Áurea. E Santo Inácio foi tocado por Jesus, como aquele dia a sogra de Pedro foi tocada por Jesus. E Santo Inácio, que até então caminhava a passos largos com a febre que o levava ao inferno, aquele dia foi tocado por Jesus e passou a servir. Fundou a Companhia de Jesus e enviou missionários para o mundo inteiro, inclusive aqui o Brasil. Nós somos filhos espirituais de Santo Inácio de Loyola, porque fomos evangelizados pelos grandes jesuítas, como o Padre Manuel da Nóbrega, como São José de Anchieta, filhos de Santo Inácio de Loyola. Queridos, hoje Jesus quer te tocar, como tocou a sogra de Pedro. Se até aqui você deixava se queimar por essa febre, se até aqui você se deixava conduzir pelas coisas deste mundo que estavam te levando a passos largos para o inferno, deixe-se tocar por Jesus. Passe a servi-lo. Deixe-se tocar por Jesus. Passe a servir. Mas como deixar-me tocar por Jesus na prática? Em que consiste isso? Primeiro passo, Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava com febre. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua história. Jesus é a verdadeira felicidade. Talvez você procurando a felicidade, onde a felicidade não se pode encontrar, você tem caminhado a passos largos para o inferno.
Talvez você tenha procurado a felicidade nos prazeres sexuais. Talvez você tenha procurado a felicidade no dinheiro. Talvez você tenha procurado a felicidade no acúmulo de bens materiais. Talvez você tenha procurado a felicidade em tantos lugares onde você apenas encontrou desgosto, amargura. Sabe quando você toma aquele refrigerante zero e fica com aquele gosto amargo na boca? Ou quando você toma aquele suco ou aquele café com adoçante e fica com aquele gosto de remédio na boca? Assim é o pecado. É o pecado. É vendido para nós como se fosse algo doce, mas no fundo e no final, ele deixa um gosto amargo. Queridos, a felicidade está em Jesus. A felicidade está em Deus. O resto é apenas uma febre que queima por dentro e é um pré-anúncio do inferno. Sabe, tanta depressão, tanta angústia, tanta falta de sentido para a vida que as pessoas têm vivido. É a febre da sogra de Pedro. Deixe Jesus te tocar. E para isso, deixe ele entrar na sua vida, na sua casa, na sua história. Como ele entrou na casa de Pedro. Como naquele dia ele entrou na casa de Zaqueu. Como ele entrava em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixe ele te tocar. Deixe ele transformar a sua vida. Apenas abra o seu coração para Jesus. Diz: Senhor Jesus, nesse dia, nessa quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Estamos, Senhor, iniciando esse ano de janeiro, esse ano de 2024, estamos no mês de janeiro, iniciando esse novo ano. Senhor Jesus, eu te imploro, entra na minha casa, como entraste na casa de Pedro. E olha para mim, Senhor. Olha para a febre do pecado que queima no meu coração. Senhor, o pecado é um caminhar a passos largos para o inferno, para o precipício. Não permita, Senhor, que eu me perca. Porque foi por mim que o Senhor morreu na cruz. Senhor, não permita que se perca esse que valeu o teu sangue derramado na cruz, que valeu 3 horas da sua agonia terrível, pregado na cruz. Não permita que seja em vão a tua paixão na minha vida, Jesus. Mas, Senhor, hoje eu peço, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a cumprir a tua palavra. Me ensina a guardar os teus mandamentos. Toca-me, Jesus, e muda a minha vida. Como mudaste a vida de Santo Agostinho, como mudaste a vida de São Francisco de Assis, como mudaste a vida de Santo Inácio. Muda a minha vida. Hoje, Jesus, eu quero ser tocado por Ti. Toca-me, Senhor, e faz com que eu vos sirva como a sogra de Pedro. Amém. Deixe Jesus te tocar. Faça essa experiência, porque essa é a melhor de todas as aventuras. E essa é uma história que, com certeza, tem um final feliz lá no alto da montanha. Faça essa aventura de viver com Jesus. Faça essa aventura de ser tocado por Ele. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.